Olá a todos, de volta com o vídeo aula sobre certificação Java. Hoje a gente vai entrar com um novo assunto que vai ser classificação de conjuntos e arrays. O primeiro conjunto que a gente vai aprender a classificar vai ser um array list. O array list ele não tem uma forma própria de classificação, que é o contrário de classe como a classe 37 que a gente trabalhou agora há pouco, que foi praticamente elaborada para ser classificada por natureza, né? Para a classificação do array list, a gente pode utilizar o método sort da classe collections. Ela pode ser utilizada para a classificação de qualquer array list, da mesma forma que um treeset pode ser classificado, né? Usando a ordem natural de seus elementos. Esse método sort ele vai ser útil para quando você quiser utilizar a classificação do array list pela ordem natural, tá? Para classificar impondo para realizar essa classificação impondo ao nosso jeito, a nossa maneira de fazer essa classificação, aí sim é necessário novamente implementar comparable e comparator. Então eu vou criar uma nova classe aqui, já para vocês irem tendo uma ideia do que eu estou falando. A classe vai ser o programa 11. E essa classe programa 11, nela eu vou utilizar java.arraylist, eu estou realizando a importação da classe. Vou importar também a interface list e vou importar também a classe collections, que eu falei para vocês que eu vou utilizar o método sort dessa classe, ok? Vou aqui criar um método main, método para execução, e vou começar aqui a criação do meu array list. Então list.l vai receber new array list. Perceba que aqui eu vou adicionar apenas strings, e aí a gente vai voltar naquele assunto que a gente já falou da interface 7 da classe 37. Strings já tem equals e hashcode sobrescritos naturalmente, então eu não vou precisar fazer isso, tá? Então vamos colocar aqui um array list de nomes. Acredito que aqui já é suficiente para demonstrar. Então criei aqui o array list de nomes e vou exibi-lo. Nesse momento eu estou exibindo sem a classificação. Estou exibindo esse array list aqui sem a classificação. Então, ó, Java Application, e veja que o array list, além de permitir elementos duplicados, como vocês podem ver aqui, Sérgio e Sérgio, ele itera por ordem de inserção. Se depois do Sérgio aqui eu adicionar o elemento Ana, por exemplo, ele vai ser exibido após o segundo Sérgio. Por quê? Porque foi onde eu inseri. Tá? Então ele itera por ordem de inserção. Não há, até esse momento aqui, nenhuma classificação. Agora eu vou realizar a classificação utilizando o método sort da classe collections. Então collections.sortL, que é a variável que eu criei aqui para o meu list, né, para o meu array list, e aqui eu estou realizando a ordenação, certo? Agora que eu vou pedir para exibir novamente, vocês vão ver a diferença entre um e outro. Vou aumentar aqui para vocês verem. Então veja que Sérgio agora não está mais na mesma ordem, basta comparar a primeira com a segunda, né? Então tá Ana, Celso, Miguel, Sérgio, Zilda. A ordenação aqui está feita por ordem alfabética. Tá? Novamente, voltando aqui as classes como string, que é o objeto que eu estou utilizando aqui, que é o tipo que eu estou usando aqui na verdade, já implementam equals e hashcode. Por isso que aqui a classificação está sendo feita com o método collections.
com o método sort da classe collections, desculpe. Um outro detalhe importante para vocês começarem a entender a ordenação natural. Veja que Ana é o primeiro elemento da lista depois da classificação. Se eu mudar aqui Ana para minúsculo, na hora que eu mandar executar novamente, Ana passa a ser o último. Esse é um detalhe importantíssimo da ordenação natural, tá? Maiúsculo sempre vem antes de minúsculo. Então veja que Ana, pela ordem de inserção, estava depois de Sérgio. Depois da classificação, depois da ordenação do array aqui, ela era o primeiro. Como eu mudei para a letra minúscula, ela passou a ser o último. Tá? É um detalhe importante para ser lembrado aí, com relação às questões que você pode vir a encontrar no exame. Um outro detalhe, como a gente já comentou na introdução aí sobre array list, é que ele permite elementos duplicados, assim como todas as classes que implementam essa interface list, tá? Então ele permite aí que Sérgio seja exibido 2 vezes, diferente das classes que implementam a interface set. O método sort aí, no caso, então ele funcionou normalmente para classificar string, ele funcionaria também para classificar tipos integer. Se eu digitasse apenas números, ele classificaria normalmente. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a classificação de um... Deixa eu ver se eu criei aqui uma classe com o nome livros, que eu não lembro. Eu vou dar uma pesquisada rápida aqui. Bom, também não precisa ser exatamente livros. Então, a gente vai realizar a classificação de um array list, só que com uma classe criada pelo programador novamente. As únicas maneiras de se fazer isso são utilizando comparable e comparator. Eu vou criar aqui o programa 12. Vou criar uma classe. Antes disso eu já vou realizar os imports. java.util.list. Só para relembrar, se você digitar import java.util.asterisco, todas as classes do pacote útil já estarão sendo importadas, tá? Opa, deixa eu tirar esse ponto aqui que está errado. Eu que não gosto de fazer assim, então eu estou importando classe por classe das que eu vou utilizar. Então, array list. Eu acredito que isso é até bom para você fixar que classe faz parte de qual pacote. Não, collections eu não vou precisar agora. Ok. Bom, então eu vou criar uma classe aqui para implementar a nossa classificação. O primeiro exemplo que eu vou utilizar vai ser implementando, na verdade, a interface comparable. Então eu vou criar a classe. Se eu tiver criado alguma com o nome de computador, eu vou colocar computer para não causar. Vou colocar computador. Classe computador, implements. E aí eu vou utilizar a nossa interface comparable. Ok. Bom, aqui o compilador está reclamando porque ele precisa implementar os métodos. A gente ainda não vai implementar agora, tá? Eu vou criar os atributos dele aqui. Integer num série, string marca. Ok. Vou chamar aqui, vou criar um construtor para a classe computador. Nesse construtor eu vou usar os mesmos nomes, tá? São bem as variáveis. Num série string marca. E para diferenciar, this.nonSérie, eu estou chamando o atributo da classe, que vai receber o argumento do método. E novamente this.marca, atributo da classe, que recebe o argumento do método. Ok. Vou criar aqui o método toString, né, para fazer a exibição. E vou criar, ele vai retornar o nonSérie mais a marca. Vou dar mais um espaço aqui. Ok. Bom,
ainda falta uma coisinha básica agora, né? Falta a gente implementar aqui o método da interface. Então vamos lá. Public int compare to, não confundir, o método compare é da classe, é da interface, desculpa, comparator. Método criado, e agora vamos fazer a classificação. Tá, vamos fazer diferente aqui. O método aceita um object, correto? Eu vou criar um computador C que recebe o computador convertido para object, ou o object convertido para computador. E agora sim eu vou colocar o tipo de retorno. This ponto, o número de série, que é o atributo que eu vou utilizar. Ponto compare to, C ponto não série. Bom, parando aqui no método compare to, você vê que eu vou fazer essa classificação em ordem crescente, ok? Disso eu estou chamando o argumento, a variável da classe, né, a variável nonSérie, que é um atributo da classe, e depois estou comparando com o atributo do método convertido aqui de object para computador, que é a variável C. Então a classificação vai ser em ordem crescente. Utilizei aí o comparable, e agora sim eu vou criar meu método main para realizar essa comparação. Então, novamente, list. Vou criar um list comp para não ficar new array list comp.add. E aí sim eu preciso dizer o que eu estou adicionando, que tipo de objeto eu estou adicionando, senão ele não vai saber. Como eu declarei no construtor que o primeiro argumento é o número de série, obrigatoriamente aqui eu tenho que colocar o número de série e depois a string. Vou colocar aqui HP. Compact. E aqui eu já posso encerrar. Ok, adicionei então quatro elementos. Se eu exibir aqui da maneira que está, exibir o comp, a classificação não vai estar sendo utilizada. Não está sendo utilizada aqui, veja, está por ordem de inserção, 12, 27, 12, 23. Ok? Então aqui eu simplesmente exibi o conjunto, eu não utilizei a maneira como está sendo feita a classificação. Eu falei que não ia usar collections aqui, mas é obrigatório, tá? Por quê? Porque eu vou precisar do método sort para realizar essa classificação. Então, collections sort comp e novamente sysout barra de espaço comp. Vou exibir o elemento aqui para vocês. E agora na segunda saída vocês podem ver que a classificação foi efetuada. Como eu descrevi lá no método compare to,
essa classificação está sendo feita em ordem crescente, ou seja, 12, 23, 27. Novamente vamos tocar no assunto. A array-list permite elementos duplicados. Tá? A primeira listagem, então, ó, que foi exibida, ela não está classificada, e a segunda está. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem postar no canal, tá, que eu respondo. E na próxima aula a gente vai voltar. No próximo vídeo eu vou voltar com o assunto de classificação de array-list, porém utilizando a interface comparator. Se vocês quiserem dar uma pesquisada já sobre isso, é até bom que dá uma reforçada na próxima aula. Tá ok? Grande abraço, até logo.